Oi, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula, nossa terceira aula da Escola de Filosofia, Sociologia e Ética da Garagem. Hoje a gente vai falar sobre um tema que se popularizou muito na internet, que é o lugar de fala. Quem utilizou o falecido Twitter com certeza já se deparou com esse termo, ou quem costuma interagir em comentários nas redes sociais, fóruns de discussões online. Esse é um termo que aparece bastante, porém não corresponde exatamente ao significado original do termo, a forma que ele foi pensado, seu propósito e a sua forma, de modo geral, estão sendo trabalhados na internet de modo meio equivocado. E isso acaba causando um ruído na comunicação, de modo que algumas pessoas passam até a ter raiva do termo, né? Mas não pelo que ele significa originalmente, mas por esses formatos estranhos e meio conturbados que eles foram tomando na internet. Eu separei aqui 3 frases que elas são utilizadas quase como sinônimos, assim, são variações de uma mesma ideia, que se você já falou essa frase, que se você já usou o termo dessa forma, ou você já ouviu alguém usando, você precisa entender que isso não corresponde ao que significa o lugar de fala. A gente vai explicar melhor sobre isso. Mas vamos lá. Se você já disse, eu não tenho lugar de fala, eu não estou no meu lugar de fala, ou esse não é o meu lugar de fala. Você precisa saber que o termo foi empregado de forma incorreta, porque o lugar de fala não é sobre isso. Antes da gente falar sobre o que ele é de fato, eu vou falar então por que ele acontece dessa forma, né? O que levou essa popularização do termo dessa maneira, e depois a gente fala especificamente sobre o que ele é. E aí eu vou pedir que você mantenha sua mente aberta para compreender, porque é muito louco como a gente passa muito tempo ouvindo uma coisa de uma forma e acreditando de uma forma, que aquilo meio que se torna realidade, né? E aí quando a gente tem contato com uma outra realidade, com uma outra ideia, com uma outra perspectiva, o novo parece ser o difícil de compreender, de assimilar, porque realmente o conceito original não tem, não guarda semelhança nenhuma com essa forma como ele é aplicado, tá? Mas então primeiro vamos entender por que ele é utilizado dessa forma. Principalmente na internet, essas frases aqui que eu falei há pouco, elas são utilizadas para se referir a outra pessoa. Então eu falo assim, você não está no seu lugar de fala, você não tem lugar de fala, esse não é o seu lugar de fala. Geralmente para encerrar uma discussão. Principalmente se a gente está falando na internet, a pessoa está falando besteira, está sendo preconceituosa, está falando que não deve, aí eu vou lá e falo, você não tem lugar de fala. É um sinônimo para cala a boca, entendeu? Para de falar bobagem, entendeu? Isso também é usado para, como eu falei, encerrar a discussão, impor uma visão ou restringir a troca de ideias. Então, se eu não tô afim de ter aquela discussão com a pessoa, eu jogo meio que essa cartada assim, desse não é o seu lugar de fala, entendeu? É o se reduz a sua insignificância, para eu não levar adiante a discussão com aquela pessoa. E aí, geralmente, quem é a pessoa que não tem esse lugar de fala, que é tirado desse lugar de fala, geralmente é a pessoa que fica brava com o termo e fala, como assim? Estão tentando me silenciar, estão tentando tirar a minha voz e tudo mais. Mas já adianto que isso não tem a ver com lugar de fala, né? Essa ideia de usar o termo para impor uma visão, para encerrar uma discussão ou para restringir essa troca de ideias. Uma outra maneira também, como esse termo é utilizado na internet, é quando a pessoa ela se vê em uma discussão controversa, ela se vê em uma situação polêmica, onde ela não quer se comprometer, ela tem medo de falar alguma bobeira, aí ela fala assim, esse não é o meu lugar de fala. Então a pessoa assim se coloca no direito de não opinar a respeito, sabe? É como, por exemplo, em uma discussão de racismo, uma pessoa branca falar assim,
eu não vou falar sobre, eu vou me abster, porque esse não é o meu lugar de fala, ou eu não tenho lugar de fala. Isso também não tem a ver com o lugar de fala, e é uma coisa muito ruim, né? Para o discurso de forma geral, para as discussões que a gente pretende fazer na sociedade, porque aquele sujeito, ele se vê no direito de se desresponsabilizar de falar sobre, de falar a respeito. E isso ainda é uma coisa muito conveniente, né? Porque quando a pessoa não sabe falar sobre o assunto, ou quando ela entende que de alguma forma falar sobre aquilo vai comprometê-la, ela também dá essa cartada. Eu não estou no meu lugar de fala. É assim, eu não tenho o direito de falar sobre isso. Mas é uma desculpa. A gente sabe que, na verdade, aquela é uma fala conveniente para a pessoa. Vem muito a calhar essa ideia dela não poder falar sobre isso, né? Mas também, assim como a outra maneira que a gente falou um pouco, isso também não tem a ver com o lugar de fala. Foi uma apropriação que as pessoas foram fazendo do termo e que foi se desdobrando dessas duas maneiras. Ou eu quero encerrar uma discussão e eu falo para a pessoa, cala a boca, você não tem lugar de fala. Ou eu, né, no auge do meu privilégio, quero me abster de uma discussão para eu não me comprometer e eu falo, esse não é meu lugar de fala, eu não tenho lugar de fala. Por que que isso é ruim? Porque você desresponsabiliza um sujeito que precisaria, em tese, demonstrar sua opinião, se colocar, se impor, enfim. Acontece que nesse mundo da internet, lugar de fala e representatividade se tornaram quase como que sinônimos. O que que acontece? Uma pessoa negra, travesti, como é o exemplo que a Djamila Ribeiro dá em seu livro O que é lugar de fala, pode não se sentir representada por um homem branco cis. Ela não se sente representada, particularmente representada. Mas isso não quer dizer que um homem branco e cis não possa teorizar sobre a vida, sobre a existência de uma pessoa trans a partir da sua existência. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que vai exemplificar bem isso. Assiste aí. Mulher trans e travesti, qual a diferença? Para responder essa pergunta, a gente considera tanto o próprio gênero quanto o contexto cultural. Especialmente aqui no Brasil e na América Latina, esses termos têm significados específicos. Mulher trans tem a ver com identidade de gênero e é um termo universal que é usado amplamente em contextos formais, médicos, contextos legais. Já travesti carrega uma conotação histórica, uma conotação social mais específica. E isso é ligado a movimentos de resistência, afirmação de identidade, tanto no Brasil quanto em outros países latino-americanos. Muitas travestis se identificam de uma maneira mais forte com essa identidade cultural e social. É importante lembrar que a escolha de se identificar como travesti ou mulher trans é pessoal e é baseada na forma como uma pessoa entende e expressa a sua própria identidade de gênero. Esse cara do vídeo, ele é um médico, um jovem médico, urologista, especialista em redesignação sexual. Então, quando ele faz essa fala do vídeo, ele não está pretendendo falar em nome das pessoas trans ou pelas pessoas trans. Ele não está tentando substituí-las, ele não está tentando dar voz a elas, ele não está tentando defini-las, né? O local de fala que ele ocupa ali é o local de fala de um profissional da saúde, de um médico, de um especialista, o que também não necessariamente quer dizer que por ser médico, por ser urologista, enfim, por ser um cirurgião, nada disso quer dizer que ele tem carta branca para sair dizendo o que ele quer dizer. Porém, o que ele fala no vídeo são coisas que são um consenso dentro da própria comunidade trans e travesti. Então ele não está falando ali a partir de um achismo pessoal, ou de uma experiência particular, ou de uma ideia política, uma ideologia. Ele está falando sobre coisas que ele estudou, ele está falando sobre coisas que estão em conformidade
com o que acredita, o que pensa o grupo que ele busca abordar ali, mas em nenhum momento ele se pretende estar falando em nome desse grupo ou representando esse grupo. Ele está teorizando algo a partir de vivências e experiências e falas vindas do próprio grupo. Essa confusão com a representatividade também pode ser explicada a partir daquele meme do BoJack Horseman, que ele fala assim: montamos um painel diversificado de homens brancos de gravata borboleta para falar sobre o aborto. Qual que é a brincadeira aqui do BoJack? Ele fala sobre uma pretensa universalidade do pensamento branco, masculino, como se uma pessoa, por ser homem, por ser branco, por pertencer a um grupo de privilégio, ele estivesse apto a falar sobre qualquer assunto, né, de forma indiscriminada, sem conhecer, sem pesquisar, sem saber, como se ele tivesse dentro de si um conhecimento inato e uma habilidade para falar sobre todas as coisas e mais, a partir desse conhecimento inato, particular de si, opinar e representar todas as pessoas e falar pelas pessoas, falar em nome das pessoas. Por isso ele brinca lá, né? Isso aqui é um painel diversificado, porque eles conseguem falar sobre tudo que eles pretendem, né? E aí, isso leva a gente a parte, tá? A gente entendeu que não é o lugar de fala. Vamos entender o que é. E é uma coisa muito diferente do que a gente falou até agora. Por isso que eu falei, vamos manter a mente aberta, porque você vai falar assim, nossa, não era aquilo, mas é muito diferente. Então, como que virou aquilo, né? A gente já tentou dar uma explicada sobre isso. Resumidamente, o lugar de fala, ele tem a ideia, ele tem a pretensão de romper com o regime de autorização discursiva. O que é isso? Existe um regime político, um sistema político, aonde quem tem o direito à fala, e aqui a fala, a gente fala de forma ampla, não é só o direito de falar, mas é o direito de escolher o que se fala, como se fala, a produção de conhecimento, o lugar, a partir de qual lugar o conhecimento vai ser produzido, a gente vai poder inserir novos pensamentos, a gente vai poder inserir novos conhecimentos, novos pontos de vista. Então existe uma autorização sobre quem pode falar, né? E dentro de toda essa complexidade, quem pode falar são grupos privilegiados. E esses grupos privilegiados, eles têm essa pretensa universalidade. É como se aquilo que eles produzem é universal. É como se eles fossem capazes de pensar em toda a coletividade. É o discurso único, né? Então, outras pessoas podem produzir conhecimento? Não, o que a gente está produzindo aqui é suficiente. É um discurso de autoridade, sabe? O que fez o rapaz do vídeo ter autoridade no que ele está falando? Já expliquei. Ele estudou, ele está em conformidade com o que a comunidade acredita, nananana. Mas, dentro do discurso hegemônico, a autoridade é dada porque é um grupo de privilégio, entendeu? A pessoa não fez nada para merecer aquilo, ela não, enfim, não existe nenhum tipo de mérito naquilo. Aí esse discurso que se pretende universal, ou seja, se estende a todas as pessoas, a todas as épocas, a todas as geografias, a todas as particularidades. E, mais do que pensar pelas pessoas, eles falam pelas pessoas. Eles têm essa ideia de representar todo mundo. Não, o que eu falo aqui tá valendo para todo mundo, entendeu? E eles insistem em falar pelos outros. Então, pensar o lugar de fala, gente, é você trazer esse discurso universal, autorizado, que se pretende único, que se pretende neutro, que se pretende coletivo, e falar, não, esse discurso, ele é racializado. Então, o discurso branco, ele precisa ser racializado, porque quando o negro fala, quando o indígena fala, se fala, você está falando em nome dos indígenas. O seu pensamento está localizado. A sua fala é particular, mas a fala do branco também. Isso é racializar. Você não está falando em nome da humanidade, você está falando em nome da branquitude.
Quando um homem fala, ele não está falando pela coletividade humana, ele está falando em nome dos homens, sabe? Quando uma pessoa cis, hétero está falando, ela não está falando pela coletividade humana, ela está falando pela sua classe. Então, desnaturalizar essa ideia de que existe um discurso neutro, desnaturalizar essa ideia de que existe um discurso universal, sabe? Então, desfazer essa ideia de que existe um discurso superior por sabe-se lá qual tipo de mérito ou garantia, sabe? Compreender que um discurso, geralmente branco, cis, hétero, europeu, que foi colocado como norma, foi colocado ali por uma questão de imposição, muitas vezes violenta, do modo de saber, de conhecer, de falar, de entender o mundo através dos processos coloniais. Por fim, tem um bônus aqui sobre uma forma como o lugar de fala também é utilizado de forma errônea, que é a partir da ideia da consciência discursiva, que é aquele negócio, só o negro pode falar de racismo, o branco não pode. Só a mulher pode falar de machismo, só a mulher pode falar de direitos reprodutivos. Isso é uma ideia equivocada, tanto dentro da ideia de lugar de fala quanto fora, porque você pertencer a um grupo não necessariamente vai te dar uma consciência discursiva a respeito daquilo. Não quer dizer que uma pessoa negra, que ela vai saber refletir de forma crítica e filosófica a respeito do racismo. Inclusive, é comum pessoas negras falarem que nunca sofreram racismo, ou mulheres dizerem que não acreditam no machismo, que nunca sofreram machismo. Porém, isso não significa que essas pessoas não deixaram de receber menos oportunidades por estarem dentro dessas classes, desses grupos. Então é um erro pensar que apenas o fato de você estar inserido em um grupo vai te dar uma carteirinha que você vai saber falar a respeito, que você vai virar militante, que você vai... Entende? Isso é uma outra forma de diminuir, sabe? Diminuir a luta, diminuir os movimentos sociais, minar as articulações que se fazem dentro desses movimentos. Inclusive, movimentos reacionários, movimentos conservadores, adoram pegar o discurso dessas pessoas e falar, olá, é mimimi, olá, isso não existe, porque eu tenho aqui esse negro que está dizendo que não sofreu racismo. Então, olha só, mais uma forma a partir da qual o conceito de lugar de fala foi deturpado, que também contribui para aquele elemento lá que a gente falou no início, da desresponsabilização do sujeito. Porque se eu falo que só o negro é quem pode teorizar sobre o racismo, então eu, na condição de pessoa branca, estou livre para viver a minha vida e ser feliz e ir atrás dos meus interesses, porque esse é um problema que os negros têm que resolver. E não é por aí, a gente viu isso, né? Para encerrar, tem uma definição aqui que eu trouxe em forma de citação da Rosane Borges. Eu queria até ler ela, porque eu acho que ela amarra tudo isso que a gente falou, né? Ela diz assim: pensar lugar de fala é uma postura ética. E aqui eu vou abrir um parênteses para fazer um comentário. É uma postura ética, sabe? Não é uma postura de militante, não é uma postura de intelectuais, não é uma postura de mimimi, não é uma postura de gente que está inventando coisa, não é uma postura de gente da academia, não é uma postura de... não é moda, não é nada disso, é uma postura ética. Se você tem o compromisso de ser uma pessoa ética, sabe? Você precisa pensar o lugar de fala. E aqui ela continua. Pois saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos hierarquias. Então, o que é pensar o lugar de onde eu falo? A partir de hoje, quando você for fazer um comentário, você vai analisar a situação, você vai analisar o ambiente, você vai analisar como você está posicionado ali naquela situação, qual é o seu lugar social. É um lugar de privilégio? É um lugar de subalternidade, sabe? E você não precisa verbalizar qual é o seu lugar de fala.
Porque isso também é muito característico desse negócio de internet, né? Eu falar. Eu sei que eu não estou no meu lugar de fala. Meio que a pessoa querendo sair como politizado, como por dentro das discussões, e enfim, nem é politizado porque estava usando o conceito de forma errada. Mas assim, você não precisa se mostrar conhecedor dos conceitos, das coisas, você precisa ser uma pessoa respeitosa, entendeu? Então você observou qual que é o tema, você observou em que pé está a discussão, você vai fazer sua fala a partir do seu local, a partir do local que você reconheceu. E você não precisa nem verbalizar qual que é esse lugar. O importante é que a partir desse lugar você produza respeito na sua fala. Você produza consideração na sua fala, né? Então você reconhece a hierarquia social que está em jogo ali, e você vê, nessa hierarquia, eu sou uma pessoa mais privilegiada, menos privilegiada, o que eu posso falar a partir desse lugar que eu estou que vai agregar para a sociedade melhor e justa que a gente está tentando construir. A partir desse reconhecimento, a gente pode pensar melhor questões de desigualdades, pobreza, racismo, sexismo. Uma questão que sempre volta, assim, é a pessoa falar: ah, mas eu nunca tive um escravo. Eu não vivi na época da escravidão. Por que me responsabilizam por isso, né? Algumas pessoas fazem esse discurso de forma honesta, outras pessoas de forma menos honesta. Mas, assim, acho que é importante a gente reconhecer que por mais que você e eu até cheguei a falar isso um pouco na aula do Gilberto Freire, por mais que a gente não tenha especificamente vivido a experiência da abolição da escravidão como aconteceu, né? Relegando as populações negras, indígenas, mulheres, enfim, a condições de subalternidade. Hoje a gente vive num sistema que continua perpetuando desigualdades, que continua perpetuando privilégios para um grupo e continua perpetuando pobreza, discriminação para outro grupo. Então, assim, é necessário que a gente reconheça qual é o nosso lugar. É necessário que eu reconheça que numa situação eu sou uma pessoa privilegiada, embora em outra eu não seja. Então não se trata de sobrepor opressões, não se trata de você ser mais oprimido ou menos oprimido, não se trata de você também querer ser um bonzinho, querer ser um salvador, querer ser um feminista, querer ser um antirracista, no sentido de se mostrar assim, de aparecer assim. O que você precisa é ter uma postura respeitosa, respeitar as pessoas, ouvir as pessoas. Às vezes você está tão imerso nessa ideia de que você tem um discurso universal, que você fala por todos, que você representa as pessoas, que às vezes você não está ouvindo as pessoas, entendeu? Ou às vezes você está nesse outro lugar de eu preciso aprender, eu posso me abster, eu vou deixar todo mundo falar e eu vou ficar quieto. E na verdade, com isso, você está sendo uma pessoa ausente, você está sendo uma pessoa covarde, você está se abstendo das discussões porque te convém, sabe? Então, tudo isso é importante a gente colocar na balança de forma que a gente consiga dar oportunidade para as pessoas, ouvir as pessoas, entender a partir de que lugar as pessoas falam, né? O que levou a pessoa a falar daquela forma, a pensar daquela forma, e também fazer esse exercício particular, né, individual, pensar assim, nossa, qual que é o meu lugar? Qual que é o meu papel aqui nessa discussão, sabe? Eu preciso falar? Eu preciso falar da minha vivência? Eu preciso me colocar aqui? É aquele famoso exemplo que a gente fala, que a gente brinca assim, qual que é o papel do homem no feminismo? Discussão de internet, né? Qual que é o papel do homem no feminismo? E aí a pessoa não responde assim para você: olha, o seu papel como homem é quando você tá numa rodinha com seus amigos, eles estão fazendo falas misóginas, piadas misóginas. O seu papel é corrigir eles, ensinar eles. E aí você se cala. Mas por que você se cala nesse momento? Porque não é seu lugar de fala? A gente já entendeu aqui que não existe isso.
que todo mundo tem lugar de fala, que todo mundo está no seu lugar de fala, que esse é o lugar de fala de todo mundo. Lugar de fala é o lugar do qual você parte para falar. Então, por exemplo, na rodinha dos amigos, misóginos e machistas, você está partindo do lugar de fala de um homem consciente das questões de machismo, de misoginia, de violência contra a mulher. E você está partindo do lugar de fala de um agente de mudança dessa realidade, entendeu? Então, é muito importante a gente reconhecer que a gente tem um papel ativo de aprendizado e de ensino ao mesmo tempo. Dá pra gente continuar aprendendo? Dá. Dá pra gente ensinar o que a gente aprendeu? Dá. Dá pra gente continuar se atualizando? Porque o mundo é vivo, porque a vida muda, porque as coisas... Sim, essa é a responsabilidade de todos nós. Muito obrigada, espero que tenha ficado inteligível e que a gente possa poder falar sobre ela numa próxima oportunidade, tá bom? Tchau, um beijo.